Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Amados irmãos e irmãs, toda a liturgia da igreja foi construída, sobretudo em torno daquele mistério que até hoje é o centro do ano litúrgico. O mistério cuja celebração é a mais importante de todas, que é o mistério da Páscoa, a nossa salvação, a nossa redenção. As primeiras liturgias são, sobretudo, liturgias que giram em torno da celebração da Páscoa. A Semana Santa é a semana mais antiga da igreja. Devido à grandeza da festa da Páscoa, logo a igreja começa a organizar um período de preparação para a Páscoa. Ou seja, a Páscoa é algo tão grande que a gente não pode cair do nada na Páscoa. A gente precisa se preparar. E essa preparação nós chamamos de Quaresma. Certo? A Quaresma é a preparação para a Semana Santa e para a Páscoa. Com o passar do tempo, a igreja foi celebrando não só a Páscoa, mas também outros mistérios da vida de Cristo. E naturalmente foi ganhando destaque esse mistério que é tão importante, que é o mistério do nascimento do Senhor. A festa da Páscoa é mais importante que a festa do Natal, mas ninguém pode negar que o Natal é uma das festas mais importantes. Na medida em que o Natal vai ganhando importância celebrativa, na medida que os fiéis vão ficando cada vez mais devotos do Natal, a igreja começa a organizar também um período de preparação para o Natal. E nós temos registro histórico de que isso já funciona há um pouco mais de 1500 anos na igreja. Lá no século V, a gente já tem a figura desse período litúrgico que nós chamamos de Advento. Que, se vocês param para pensar um pouquinho, não é nada mais, nada menos do que uma cópia da Quaresma. Né? É tudo muito parecido. O tempo que demora é parecido com o tempo da Quaresma. A cor litúrgica é parecida, é a mesma cor da Quaresma. E assim vai. No início, assim como a Quaresma, o Advento tinha um tom bastante penitencial. Aquela mesma coisa que a gente escuta sempre na Quaresma. Tempo de mudança de vida, tempo de penitência, tempo de jejum. Com o passar do tempo, na medida em que os fiéis, que a igreja foi afrouxando no fervor, foi se mundanizando, as pessoas foram ficando cada vez menos tolerantes à penitência. Infelizmente, esse período do Advento foi perdendo um pouco desse teor penitencial, de conversão. Mas a proposta que eu gostaria de fazer para todos vocês nesse ano é que vocês vivam um Advento quase quaresmal. Que a gente possa resgatar na nossa vida o verdadeiro sentido do Advento. Um tempo de preparação, de espera, de uma esperança muito mais alegre do que a da Quaresma, sim. Mas, por outro lado, uma oportunidade da gente colocar a mão na consciência e passar por um processo de verdadeira conversão, e fazer penitência, e fazer propósitos, e fazer resoluções, para que o Advento seja para nós uma espécie de grande retiro espiritual em preparação para a vinda de Cristo. Sempre no Advento nós recordamos que nós estamos na expectativa de 3 vindas de Cristo. Da vinda de Cristo, do Natal, da comemoração do nascimento do Senhor,
da vinda de Cristo no fim dos tempos. Quem tem boa memória vai lembrar que semana passada o Evangelho falava do fim do mundo. Esse dia de hoje, o Evangelho fala de novo do fim do mundo. De modo que a igreja termina e começa o ano litúrgico da mesma maneira, recordando que nós vivemos sempre na expectativa da chegada nova do Senhor. E o terceiro advento, que é o momento da nossa morte. Para que a gente viva bem o nosso advento de uma forma diferente, os textos da missa de hoje, especialmente a epístola e o evangelho, nos apresentam algumas considerações que vão ser de auxílio para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, a gente sabe muito bem que não existe melhor preparação de advento do que purificar o nosso coração do pecado mortal. A confissão sacramental é o melhor e mais concreto jeito da gente fazer um bom advento. Quando a gente se confessa, quando a gente abandona o nosso pecado mortal, a gente recupera a nossa amizade com Cristo e a gente pode ter certeza de estar caminhando para que nós vivamos bem a vinda do Senhor, seja ela qual das três que vai acontecer primeiro. Seja o Natal, seja a parousia, seja a nossa morte. Olha o que São Paulo fala: irmãos, a vossa salvação está mais perto agora do que quando vocês abraçaram a fé. A cada dia que passa, nós estamos mais perto do nosso fim, nós estamos mais perto da nossa morte. Deus está voltando. Quando a gente fala que Deus está vindo, também a gente fala que nossa morte está vindo. E a gente precisa estar preparado, porque a morte não respeita calendário litúrgico. Ela não vai esperar chegar o dia do Natal. A gente tem que estar sempre pronto. A gente não pode se acostumar a viver em desunião com Deus. Nessa época do Natal, acontece uma coisa que é um paradoxo, né? Deixa a gente feliz e triste ao mesmo tempo. Na época do Natal, muitas pessoas se confessam, e isso é muito bom, a gente fica feliz. A gente fica feliz que o advento seja um momento em que as pessoas se lembram de pedir perdão. Por outro lado, a gente lida com a realidade muito triste de que muitas pessoas vivem a sua vida cristã desconsiderando a realidade do pecado como ofensa a Deus, se confessando na Páscoa e no Natal como um mero costume. Eu não me importo de viver em pecado o ano inteiro. No Natal eu bato ponto no confessionário. Isso é muito triste. Se a gente está ofendendo ao nosso Pai que nos ama, a gente não pode esperar as festas de fim de ano para fazer as pazes. Deus não vai esperar você decidir se confessar. Podemos imaginar que lá no inferno, muitas e muitas almas, além de todos os sofrimentos que elas carregam para o resto da eternidade, têm a dor, sentem a dor de saber que tinha sido muito fácil elas se livrarem daquele destino eterno. Lá no inferno, elas sentem a dor na consciência de saber que bastavam alguns minutos e um pouco de boa vontade para que elas evitassem uma eternidade de sofrimento que nunca vai acabar. Porque a salvação, amados irmãos, é de acesso fácil para nós. Só que a gente muitas vezes vai se acomodando e vai se achando imortal e vai acreditando que está tudo bem eu me reconciliar com Deus só por ocasião das grandes festas. E mais, outra coisa tão triste quanto, vai chegando o fim do ano, aí as pessoas se lembram até de se confessar, mas não tem verdadeiro propósito de mudança. Quantas e quantas pessoas se reconciliam com Deus para comungar no Natal,
e chega em janeiro e esquece da existência dele. Passa janeiro inteiro sem saber o que é missa, sem saber o que é confissão, deixando de rezar. A gente sabe que acontece muito isso. Então, amados irmãos, se você não tem um propósito verdadeiro de conversão, não fique brincando com Deus. Com Deus não se brinca. Essas coisas da nossa salvação são as coisas mais sérias que existem. E a gente tem que levar mortalmente a sério cada passo que a gente dá na nossa vida espiritual. Mas é claro, para que a nossa vida espiritual, depois de uma conversão sincera, depois de uma confissão bem feita, continue funcionando, continue saudável, que a gente não caia novamente na primeira oportunidade, é preciso que a gente faça a mais, que a gente não se contente somente com uma confissão, que a gente mude o nosso modo de viver, o nosso modo de ser. E é por isso que São Paulo dá para nós alguns conselhos, dizendo que nós precisamos abandonar as obras das trevas, se revestir das armas da luz. A gente sabe que o diabo, ele é invejoso, e ele faz de tudo o que ele pode para pegar aquilo que existe de mais santo e mais sagrado e profanar e cuspir. E é por isso que muitas das festas cristãs acabam virando ocasião para que o demônio perca muitas almas pelos pecados. O caso mais concreto, mais famoso, vocês sabem, é o carnaval, quando, em vez de ser uma preparação para a quaresma, virou uma ocasião de todas as obscenidades. Mas isso acontece, infelizmente, também com o Natal. Com o passar do tempo, o Natal foi cada vez mais perdendo seu sentido cristão, se tornando uma festa mundana, meramente comercial, e ocasião, infelizmente, de muitos pecados. Dos 6 pecados que São Paulo fala hoje na carta dele, ele fala de orgias, ele fala de obscenidades, ele fala de excessos de comida e de bebida, ele fala de discórdias e de emulações, ciúmes. Nós sabemos que todos esses pecados acontecem também no Natal. Mas eu gostaria de destacar, sobretudo, 2 coisas, para que vocês que quiserem fazer do Advento um tempo realmente diferente esse ano, possam formular propósitos de mudança de vida nesses 2 aspectos, sobretudo. Nós sabemos que as festas de fim de ano é ocasião, como São Paulo diz muito bem, de excessos de comida e de bebida. O pecado da gula, embora verdadeiro, existente e algumas vezes grave, ele só dificilmente é grave. Na maioria das vezes é um pecado leve. Mas o seu irmão gêmeo, que é o pecado da bebedeira, muito comumente é um pecado muito grave. E nós sabemos que esse período de fim de ano, esse pecado acontece mais. Qual que é o problema do pecado da embriaguez? Deus nosso Senhor, quando criou o ser humano, de todos os dons naturais que Deus deu para o ser humano, o maior deles é a nossa alma. A nossa alma tem 2 faculdades, a inteligência e a vontade, 2 faculdades principais. Pela nossa inteligência e pela nossa vontade, nós podemos conhecer a verdade e querer o bem. É aquilo que permite que a gente conheça e ame a Deus. Todas as vezes que por culpa própria nós abandonamos o uso da nossa inteligência, nós abandonamos o uso da nossa vontade, isso ofende gravemente a Deus. Isso nos deixa semelhante aos animais irracionais. E o pecado da embriaguez é justamente isso,
pelo prazer que eu sinto pela bebida, eu abro mão daquilo que existe de mais valioso na minha natureza. E eu fico sujeito a tudo que é maluquice, tudo que é loucura, porque a gente sabe muito bem que gente bêbada não fala coisa com coisa, não é assim? Age de forma irrefletida. Esse pecado ofende muito o coração de Deus. Não é só o problema de você atrapalhar a vida dos outros, ser chato e dirigir. É o problema, sobretudo, de ofender a Deus. Mas alguém pode dizer: padre, graças a Deus, eu não tenho problema com isso. Eu não fico embriagado. Eu nem bebo, só bebo refrigerante. Mas a gente sabe que existem outros pecados que têm, outras coisas que têm um efeito muito semelhante. Uma coisa que pegou praticamente todo mundo, nós sabemos, é o vício no algoritmo, na internet, nas redes sociais, que de certa maneira tem um efeito muito parecido com o efeito da bebida. Vai nos entorpecendo, vai nos tornando como zumbis, em que a gente vai perdendo o uso da nossa razão, levado pelo algoritmo, pelo computador, que vai nos sugerindo aquilo que ele quer que a gente veja, que vai enfraquecendo nossa vontade. Hoje a gente fica preso de tal maneira que parece que não consegue sair, tem uma força que nos segura. E vai nos tornando como que animais, como que antissociais, onde a gente não consegue mais ver o rosto do outro, onde a gente não consegue mais conversar de forma normal. Vai nos sugando e fazendo com que a gente esqueça de Deus e dos outros. É por isso, amados irmãos, que eu sugiro que todos nós façamos um verdadeiro propósito nesse advento. Combater tudo aquilo que prejudica minha inteligência e minha vontade de viver o Natal de uma forma diferente, de viver um Natal mais consciente e mais santo. Propósito, para quem tem vício em bebida, de talvez ficar sem beber nesses dias até o Natal. Propósito, para quem tem vício no celular, de que a gente talvez não utilize na mesa, nas refeições, quando tem alguém na nossa frente, em determinados horários. Coisas que sejam verdadeiras penitências, assim como a gente faz na Quaresma, para que esse período do Advento seja um período de conversão real e verdadeira, para que o Natal desse ano seja um Natal diferente, um Natal mais santo, mais santificador. E é claro, amados irmãos, além dos vícios, dos excessos que nos atrapalham, nós temos também, por outro lado, aquilo que São Paulo fala sobre as discórdias. Como é triste saber que o período do Natal, onde os anjos descem do céu para dizer paz na terra aos homens de boa vontade, tenha virado uma ocasião de tanta discussão, de tanto rancor, de tanta briga, de tanta desunião. Porque Natal junta os parentes. E às vezes parece que é mais seguro passear na faixa de Gaza do que juntar os parentes. Porque o pessoal, em vez de aproveitar a ocasião para colocar, em evidência as coisas boas que unem a todos, decidem aproveitar o momento para viver uma verdadeira batalha de discórdia. Infelizmente, nós sabemos que muitas vezes o Natal tão esperado, as visitas que às vezes a gente espera, acabam se tornando uma ocasião de muita tristeza e de muito sofrimento. Eu sei que isso não depende só de nós, Não basta só você ser pacífico, não basta só nós sermos instrumentos da paz de Deus. Tem gente que gosta de confusão,
Só que se alguém na minha casa gosta de confusão, a gente coloca em prática aquele ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. E a gente se afasta. A época do Natal é uma coisa bem curiosa. No Natal, mesmo as pessoas mais mundanas supõem, pensem bem, mesmo as pessoas mundanas supõem uma certa prática de virtude dos outros por causa do Natal. Vê se não é assim. Como é Natal, você supõe que as pessoas vão ser mais abertas ao perdão, você supõe que as pessoas vão ter a bondade de presentear umas às outras. Se até as pessoas mundanas supõem e esperam uma certa virtude na época do Natal, o que a gente não deveria esperar de nós que entendemos o sentido do Natal? Que sabemos que o Natal é a vinda de Cristo. Se todos devem ser virtuosos, o cristão no Natal tem que ter virtude heróica. Não é para deixar passar nada. É para viver com perfeição. E para fazer isso, a gente precisa purificar o nosso coração de tudo aquilo que nos conduz para esse tipo de pecado. Que muitas vezes se manifesta como? É com fofoca, é a gente aproveitar que tem alguém, né, para falar mal de um terceiro, é a gente ficar reparando nos defeitos dos outros. Não é porque é seu parente que você tem direito de falar mal. Não tem isso. Né? Deus separou as pessoas que você pode falar mal, as pessoas que não pode. Não é porque você está falando com seu marido, com seu filho, com a sua mãe, que não vai ser pecado você falar qualquer coisa. Não é porque as pessoas discordam de mim que eu tenho o direito de faltar com a caridade. Você não é obrigado a concordar com ninguém. Mas não falte com a caridade. Faça o propósito. O que faz com que eu caia nesse tipo de coisa? Né? Bota a mão na consciência. Ah, padre, todas as vezes que junta a família é briga por causa de política. Então fala de outra coisa. E se quando começarem a brigar, você vai fazer outra coisa, vai falar com gente normal, entendeu? Que fala do passado, da infância, de receita, qualquer coisa. Ah, padre, quando junta todo mundo, a gente adora falar mal daquele parente. Então fala de outra coisa. É assim, o princípio nosso é o seguinte. Aquilo que a gente consegue falar bem das pessoas, a gente fala. Não dá para falar bem, se o negócio está tão feio que não dá para falar nada de bom de ninguém, então não fala nada. Então não fala nada. Não é isso? Ninguém pecou porque falou de menos. Agora, a gente não pode deixar que o Natal, ocasião tão importante, acabe se manchando com esses defeitos, com esses pecados. Cristo veio, e o que ele viu em mim? Cristo veio, e o que eu estava fazendo enquanto eu estava esperando a sua chegada? Cristo veio, e em que eu transformei a sua festa de aniversário? Seu nascimento. Cadê a paz que ele veio trazer? Será que eu desisti de acolher? Amados irmãos, vamos nos esforçar para que esse advento seja um verdadeiro retiro espiritual. Que seja um advento quaresmal. Que a gente viva tão bem que a gente chegue no seguinte ponto, olha, dia 24 de dezembro, meia-noite. Não interessa se eu vou estar na missa do galo, no juízo final ou dentro do caixão. Eu estou preparado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque o advento serve para isso. Para a gente preparar nosso coração para a vinda de Cristo. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, que é o principal modelo de expectativa de Cristo.
Ela que soube transformar um curral no palácio mais aconchegante para a vinda do menino Jesus, que ela transforme nosso coração sujo, recanto de animais, para que seja um lugar acolhedor. Para que o menino Jesus não precise chorar no nosso coração. Para que se sinta bem. Tão bem que ele nunca mais queira sair de lá. E que a gente fique tão feliz e tão satisfeito com a presença de Cristo lá, que o maior medo da nossa existência seja fazer qualquer coisa que chateie o seu coração. Seja fazer qualquer coisa que faça com que ele se afaste de nós. Essa é a graça que nós vamos pedir hoje, por intercessão da Virgem Maria, dos nossos anjos da guarda, né? Que eles possam entoar também no dia do Natal o glória a Deus nas alturas e o paz na terra aos homens de boa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.